Imagina você no banco de trás de um carro de madrugada, olhando para o retrovisor e percebendo que as pessoas na sua frente não são quem você pensava que eram. Não é uma metáfora, é literalmente o que acontece no primeiro episódio de Killing Bites. E esse momento não te larga mais. Você que está aqui agora, procurando o próximo anime que vai te fazer pausar a tela de susto, de admiração ou de boca aberta. Esse vídeo é pra você. Porque Killing Bites vai fazer as três coisas. Fala pessoal, hoje a gente entra no anime que coloca na mesa uma pergunta que nenhum outro Battle Royale teve coragem de fazer. E se o instinto animal fosse a coisa mais honesta que existe num ser humano? Killing Bites chegou em 2018, adaptado do mangá de Shinya Murata. E a resposta que ele dá para essa pergunta é brutal, sangrenta, eti e completamente sem arrependimento. Então, se você é um amante de anime seinen, com ação pesada, violência de verdade e um fanservice generoso, esse é o vídeo pra você. A gente vai passar por tudo, mundo, personagens, cenas que vão ficar na memória e a nota final. Sem enrolação, bora! Yuya Nomoto é o tipo de pessoa que o mundo não nota. Universitário sem direção, sem personalidade definida, sem nada que o faça se destacar numa sala cheia. A vida passou por ele até aquela noite em que seus amigos pediram um favor simples: ser motorista. É assim que começa, é sempre assim que começa, com um passo pequeno demais para parecer perigoso. Só que, quando ele descobre o que esses amigos queriam fazer com as garotas que trouxeram pro carro, o chão some debaixo dos pés. Uma dessas garotas, Uzaki Hitomi, não aceita a situação em silêncio. Ela reage. E quando ela reage, o carro inteiro vira outro mundo. Hitomi é um teriantropo, um humano modificado geneticamente, que se funde com um animal. No caso dela, o ratel, um dos animais mais agressivos do planeta, por quilo de corpo. Pele tão grossa que dentes de cobra não passam, sem medo, sem recuo, sem piedade. Quando ela se transforma, não está lutando pela sobrevivência, está caçando. E a diferença entre essas duas coisas é exatamente o que Killing Bites quer te mostrar. Com os falsos amigos de Yuya eliminados numa brutalidade que vai te deixar parado com a mão no mouse, Hitomi o arrasta até um ferro velho. Ali acontece a primeira luta de verdade. Ela contra Léo, um teriantropo de leão com mais experiência, mais massa e uma reputação que faz outros teriantropos darem um passo para trás antes mesmo de olhar para ele. Léo é o tipo de oponente que deveria encerrar tudo nos primeiros 30 segundos. Só que Hitomi não leu esse roteiro. A luta é curta, violenta e termina com ela arrancando os dedos do cara, literalmente. E enquanto tudo isso acontece, ela ainda encontra tempo para falar pro Yuya, com uma calma que incomoda mais do que qualquer grito. Se ela perder, ele morre junto. Se ela ganhar, ele vai viver. Bem-vindo ao mundo de Killing Bites. E aqui está a ideia de que o anime defende do primeiro ao último episódio. A tese que está embaixo de cada luta, de cada gota de sangue e de cada cena eti. O instinto não mente. Num mundo onde humanos constroem contratos, traições e estratégias para esconder o que realmente querem, os teriantropos mostram tudo. Força, desejo, fome, sem filtro e sem desculpa. Killing Bites não está interessado em heróis que aprendem a ser melhores. Está interessado em mostrar que a parte mais animal do ser humano é a parte mais verdadeira. E que a verdade, quando tem garras, não pede licença. Aí vem a engrenagem central da história. O que é o Killing Bites? É um torneio, mas não qualquer torneio. É um mecanismo que decide quem controla a Zaibatsu, uma mega corporação dividida em 4 grupos rivais: Mitsukado, Ishida, Yatsubishi e Sumitomo. Em vez de guerras em salas de reunião, esses grupos mandam seus teriantropos se matarem numa ilha. O grupo cujo teriantropo ficar de pé no final controla tudo, e o criador do torneio, Shidou Heichi, tem a audácia de chamar isso de alternativa menos sangrenta aos conflitos corporativos. Menos sangrenta, olha o que esse homem chama de civilizado. Yuya é empurrado para dentro desse mundo, sem escolha. Recebe uma maleta com 100 milhões de ienes e o título de guardião, o jogador que controla as peças no tabuleiro. Para completar o time mínimo exigido, recruta Okajima, um teriantropo hipopótamo do grupo Ishida, que propõe uma aliança, e Inaba Ui, uma teriantropo coelha que tem medo de lutas. Não um medo leve, um pavor real, um ratel feroz, um hipopótamo imponente e uma coelha apavorada. Essa é a equipe, e o torneio começa. A estrutura do Killing Bites é genial, porque traz o conflito para dentro da mesa também. Os jogadores ficam num salão chique, como se fosse um jantar de gala, jogam dados e movimentam seus teriantropos no mapa de uma ilha no mar das Filipinas.
Cada face do dado determina quantas casas cada peça se move. Se uma peça recusar uma ordem, o colar no pescoço encerra a discussão. Se o jogador errar e mandar sua peça para um penhasco ou para um rio, é problema dele. E quando duas peças se encontram no mapa, não importa se é uma contra uma ou 3 contra 1, a luta começa e só termina quando alguém não consegue mais se levantar. É um tabuleiro, é uma arena. E a diferença entre as duas coisas nesse anime é só uma questão de escala. Agora é hora de falar dos personagens que fazem o torneio valer cada minuto. E aqui o clima muda completamente, porque cada um deles carrega uma forma diferente de ser predador. Taiga Nakanishi é um teriantropo de tigre com cabelo loiro escuro e olhos que viram vermelhos quando entra em modo bruto. Antes de se tornar teriantropo, era um delinquente que batia em todo mundo, e basicamente continuou sendo isso. Só que agora com listas no rosto e golpes que apagam em um movimento. A supremacia do tigre é a técnica onde ele usa a força absurda das pernas para catapultar o corpo horizontalmente, desaparecendo do campo de visão do oponente e reaparecendo no ponto cego em fração de segundo. E o canhão de tigre é o que vem depois, uma patada com força suficiente para fazer o oponente vomitar sangue, mesmo que as garras não acertem em cheio. Taiga é o tipo de lutador que você não quer encontrar, mas torce para ver lutando o tempo todo. Erusa Nakanishi, irmã de Taiga, é a gueparda, e se o irmão é explosivo e frontal, ela é calculista, rápida e completamente implacável. Mas, antes de entrar nas lutas dela, preciso te contar de uma cena que resume a personalidade dela fora de combate. Antes de todo mundo partir para o torneio, Erusa rouba a calcinha de Hitomi e sai correndo pela universidade com ela erguida na mão, rindo sem nenhuma vergonha. A Hitomi vai atrás. E o Yuya, que está ali no meio de tudo isso, não consegue evitar um olhar bem demorado para a parte de baixo da Hitomi. É o tipo de cena que quebra o ritmo no momento certo, e te lembra que Erusa é travessa tanto quanto é perigosa. Transformada então, esse lado some completamente, ela vira a caçadora mais letal do torneio, com a velocidade fora de série e um instinto de predação que não distingue amigo de presa, quando o objetivo é eliminar. É assim que uma gueparda caça, sem excitação, sem desculpa. E então o torneio revela sua face mais sombria, e a leveza da cena anterior some junto com ela. Kido, o pangolim. Se Taiga é força e Erusa é velocidade, Kido é outra coisa inteiramente. É uma ideia levada ao extremo, e ideias levadas ao extremo são sempre as mais perigosas. Ele é obcecado com a natureza de um jeito que cruza a linha do respeitável pro perturbador. Mata um aliado durante o torneio simplesmente porque esse aliado destruiu algumas árvores da floresta, onde a luta acontecia. Não como punição estratégica, como princípio. Para derrubá-lo, vários personagens precisam trabalhar juntos e mesmo assim o confronto é exaustivo. A armadura natural do pangolim é ridiculamente resistente, e a força de luta dele combina força bruta com crueldade calculada, que vai te deixar na beira do assento. Kido é o espelho obscuro da tese do anime, ele também age pelo instinto puro, mas o instinto dele não tem lugar para mais ninguém no mundo, além dele mesmo. E no meio de tanta brutalidade, Killing Bites abre uma válvula. O ecchi está presente do começo ao fim, e o anime abraça isso sem pedir desculpa. No episódio 2 tem um ângulo de câmera com a Hitomi que o diretor escolheu com muito cuidado, e que você vai notar na hora. No episódio 5 tem uma cena com um teriantropo de cobra e a Erusa que é mais fácil assistir do que qualquer descrição que eu poderia dar. A cobra se aproveita da situação de um jeito que vai fazer você pausar e rever. E no episódio 7, aos 12 minutos e 40 segundos, tem uma cena que vai agradar muito quem curte um Yuri bem executado. Um beijo longo entre Hitomi e Erusa, provocado por afrodisíacos liberados por um oponente durante o torneio, com as duas transformadas em suas formas híbridas. Uma das melhores cenas ecchi da obra, sem discussão. Mas, enquanto o sangue escorre e o fanservice aquece a tela, existe uma jogadora que não luta, não sangra e não transpira, e que por isso mesmo é a mais fria de todas. Mitsukado Yoko, neta do chefe do grupo Mitsukado. Trata o torneio como uma partida de xadrez, onde as peças são vidas, e não sente o peso disso em nenhum momento. Jovem, inteligente, calculista até o osso. O problema é que quando você passa a vida inteira olhando para o tabuleiro, esquece de olhar para o retrovisor. E o que aparece de trás de Yoko no final do torneio é a resposta mais brutal que Killing Bites poderia dar, para quem acredita que controle é suficiente num mundo onde o instinto manda. É pesado, é necessário, e não tem filtro nenhum. No fim do torneio, o que sobra não é só quem ganhou ou perdeu. O que sobra é você, espectador, olhando para Yuya Nomoto e percebendo que ele não é mais o mesmo cara do banco de trás do carro. Lembra do retrovisor do começo? Lembra da sensação de perceber que as pessoas na sua frente não são quem você pensava?
Pois é exatamente isso que acontece com Yuya e com quem assistiu junto com ele. Ele começou invisível, sem propósito, sem força, sem nada. Terminou como guardião num torneio onde a vida pode ser decidida por um dado. Isso não o transforma num herói, mas o transforma em alguém que viu que está embaixo da superfície de tudo e que não consegue mais fingir que não viu. Você sai desse anime diferente de como entrou. Não porque aprendeu uma lição bonita, mas porque o instinto que a civilização passou séculos tentando esconder foi jogado na sua cara, sem aviso, sem censura, e parte de você reconheceu. A trilha sonora de rock pesado combina perfeitamente com o ritmo das lutas. A animação usa o traço 2D na maioria das cenas, recorrendo ao 3D em movimentos específicos, mais notável na cobra, onde o movimento fluido do réptil pede uma solução diferente. O nível de violência é alto, decepação de membros, personagens cortados ao meio, sangue o tempo todo. Não é para quem quer algo suave, o único defeito real da obra é não ter uma segunda temporada. Mas o que existe vale cada minuto da maratona. Minha nota final, 9 de 10. Killing Bites é um anime que sabe exatamente o que é, não pede desculpa por isso, e entrega com uma qualidade que poucos animes de luta conseguem alcançar. É honesto da primeira cena à última. E numa obra sobre instinto, honestidade é tudo. Se esse vídeo te deu vontade de dar o play agora, deixa o like aqui. Isso me ajuda demais a continuar trazendo conteúdo como esse. E se você ainda não está inscrito no canal, me faz esse favor agora e ativa o sininho, porque a galera que ativa é a primeira a saber quando sai vídeo novo. Nos comentários me conta, você acha que se os humanos largassem o filtro da civilização e agissem pelo instinto puro, o mundo seria mais honesto ou mais perigoso? Quero ver sua resposta lá embaixo. Semana que vem tem mais conteúdo chegando, então não desaparece. Até lá, pessoal!